Iniciando mais um dia da nossa vida, vamos meditar o Evangelho de Jesus. O Evangelho é alimento para o nosso caminhar com Cristo. O Evangelho de hoje está em Marcos capítulo 8, versículos de 1 a 10. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subiu logo na barca com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Meu irmão, minha irmã, nos deparamos hoje com este episódio da multiplicação dos pães, mais um relato da multiplicação dos pães, onde Jesus alimenta uma multidão. É preciso prestar atenção nos detalhes do Evangelho. Jesus é o Filho de Deus que, vindo a este mundo, sentiu compaixão pelo povo. Eram como ovelhas sem pastor. Jesus anuncia a boa nova a esse povo. Acolhe a todos, sem distinção. Tanto aqueles que pertencem ao povo de Israel, quanto aqueles que são considerados estrangeiros, pagãos. O anúncio do reino de Deus, a boa nova, o Evangelho, deve ser anunciado a todos. O Senhor sente compaixão e alimenta aquela multidão, realizando o milagre de multiplicar os pães e os peixes. Esta passagem do Evangelho é para nós também já um sinal de um milagre ainda maior que o Senhor vai realizar e realiza continuamente hoje em nossa vida. É o milagre da entrega do seu corpo e do seu sangue por nós na Eucaristia. Nós bem sabemos que Jesus, o Filho de Deus, não veio só alimentar o estômago de uma multidão faminta. Ele veio saciar o ser humano por inteiro. Ele mesmo se fez pão vivo que desceu do céu. E na última ceia, deu-se a nós no pão, ao dizer: Isto é o meu corpo, tomai e comei. Nós celebramos a Eucaristia todos os dias, sobretudo aos domingos, Páscoa semanal. Nos reunimos em nossas igrejas e comunidades para celebrar a Eucaristia. Ali, Jesus está verdadeiramente presente no pão e no vinho consagrados, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vivo para nós, para termos vida nele, para que o corpo dele, que é a Igreja, viva do seu Senhor. Nós só podemos agradecer o imenso amor que Jesus tem por nós, a compaixão que ele continua a ter pela multidão que o procura. Abramos o nosso coração ao Evangelho.
Deixemo-nos alimentar pelo Senhor hoje na Eucaristia. Temos um pão muito melhor do que teve aquela multidão no deserto. Temos o próprio Cristo vivo. Agradeçamos ao Senhor imenso amor que Ele tem por cada um e peçamos a força necessária para perseverar nos passos dele, como discípulos dele, como missionários que colaboram com ele na missão de expandir o reino de Deus neste mundo. O Senhor nos abençoe hoje e sempre, e neste sábado, Nossa Senhora interceda por todos nós, especialmente os que mais sofrem, os doentes nesta pandemia. Por intercessão da Mãe de Deus, cada vez mais vejamos o fim desta pandemia aproximar-se de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.